RFI Convida. Márcia Bechara. Escritor carioca radicado em Paris, ele é autor de 12 romances, alguns deles traduzidos e publicados não só no Brasil, mas em Angola, Croácia, Itália e França. Esse aqui é o terceiro livro publicado em francês, que acaba de ser lançado aqui na França, aqui em Paris, L'étrange miroir du quartier latin, o estranho espelho do Quartier Latin. Seja bem-vindo mais uma vez aos estúdios da RFI Marco Guimarães. Escuta, o escritor argentino Ricardo Piglia reflete em seus diários sobre o lugar de onde se escreve, como determinante no que se escreve e em como se escreve. Eu acho isso uma reflexão interessante, o lugar como determinação de um eixo, de uma maneira de ver a escritura. Isso conversa com você de alguma forma? Eu acho que sim. Já me fizeram, em algumas situações, a pergunta, mas por que você escolheu Paris? E eu sempre digo, repito, olha, acho que são as cidades que nos escolhem. Acho que foi Paris que escolhe você para você poder desenvolver. Ainda que a minha trajetória literária passa também pelo Rio de Janeiro, não é? E passa pela Argentina, onde eu morei um tempo, pela Europa. Paris te escolheu, mas o fato de você escrever a partir daqui, desse lugar, muda de alguma forma a sua escritura, a sua escrita ou não, na sua opinião? Eu acho que não, mas de qualquer maneira, não é? A gente tem que pensar o seguinte, existe uma ativação inconsciente, não é? De uma imagem arquetípica, não é? Na modulação e na transformação de nossa obra. Então, eu acho que está num inconsciente coletivo que a gente acaba, Jung trabalhou muito sobre isso, não é? Eu acho que talvez haja relação, sabe, desse inconsciente coletivo, dessa imagem arquetípica e da minha escolha por Paris, talvez ancorada em simbolismos que a gente vive na cidade, não é? Na história da própria cidade. Eu acho que aí sim passa por aí. Eu ainda vou sobrevoar um pouco esse universo de escritores latino-americanos e que ocasionalmente escreveram em Paris ou sobre Paris. Eu vou falar do também argentino Julio Cortázar. Ele dizia em O Jogo da Amarelinha, que a gente conhece tão bem, esse clássico da literatura mundial que ele escreveu aqui na capital francesa, que Paris é uma imensa metáfora e que caminhar por Paris significa avançar até mim. Isso ressoa em você de alguma forma? Eu acho que ressoa sim, eu avanço até um pouco mais nesse conceito, porque a linguagem da literatura é a metáfora, não é? E, quer dizer, e a mesma metáfora que a gente usa para escrever, o leitor usa também para ler. Aí eu sempre digo, quer dizer, o leitor reescreve aquilo que escrevemos, não é? Porque ele está usando a mesma metaforização. E eu acho que sim, o Cortázar tem toda a razão. Eu acho que procede muito essa questão que ele coloca. Ele fala também de constelações mentais e sentimentais. Eu agora vou tirar você do estúdio da RFI e vou levar você para o Quartier Latin. Esse bairro que começou a ser povoado de forma mais densa ainda no 13º século e ainda na época medieval. É um bairro cheio de fantasmas e de espelhos, né, do miroir. Eu queria saber como esse bairro povoa o seu livro, o seu novo livro. Pois é, o Quartier Latin, como você disse, é o bairro das sorcières, das bruxas, não é? Existe uma história, inclusive livros publicados sobre isso, não é? E eu acho que o bairro tem uma magia, sabe? Eu já pude comprovar isso. Quando eu chego em Paris, há 14 anos atrás, eu fui muito bem recebido pela comunidade da Rue Mouffetard, que é onde eu morei muito tempo. Uma das ruas mais lindas desse bairro. E das mais antigas, né? Porque os romanos escolhiam essa rua para fazer caminho para Roma. Então, eu acho que tudo isso, não é? Aí volto de novo para o inconsciente coletivo, né? Para a imagem arquetípica, não é? Porque essa é uma rua cheia de mistérios, cheia de símbolos, e que, sem dúvida nenhuma, faz parte da minha trajetória literária. Eu acho que ela
E foi toda a amizade que eu construí com franceses. Eu começo a ter uma participação mais na comunidade brasileira, portuguesa, de língua lusófona, de uns anos para cá, porque até então todo o meu círculo de amizade eram de franceses, não é? Uhum. O que desmistifica um pouco aquela história de que o parisiense é meio assim, meio assado. Não, eu sempre tive uma experiência maravilhosa com os parisienses. São excelentes amigos. Eu fiz um lançamento agora, 2 semanas, não é? E eu acho que 10% eram brasileiros, 90% eram franceses. Bom, falamos de contexto, falamos de subtexto, falamos de pretexto. Vamos falar do texto. Conta pra gente um pouquinho, sem dar muito spoiler, sobre o que fala esse livro, como que você ambienta. Você tem uma literatura que tem uma pegada um pouco policial. Às vezes eu andei lendo o teu livro, tem uma hora que também evoca um passado seu, imagino, como professor da área de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas conta pra gente um pouquinho sobre esse livro. Pois é, esse livro é a história do suicídio, né, que ocorre em Paris. Ele é muito difícil classificar o livro, quer dizer, ele está dentro do realismo fantástico, mas também tem um pouco de polar, não é? Mas não é o polar clássico, porque o polar clássico você não tem muitos personagens, está muito centrado num detetive ou num policial que vai resolver um crime. Não é o caso, não é? Uhum. Então, eu acho que esse livro, ele, como todos os outros, você vai ver que a morte está presente em muitos livros, né? E na minha trajetória literária, a morte é muito recorrente, está sempre presente, não é? Mas aí você vai encontrar também o retrato de Dorian Gray, não é? O Flaubert com Bovary, não é? O Goethe com Werther, não é? Tolstói com a morte de Ivan Ilitch, que a morte está sempre presente, não é? Sim. É uma pulsão importante. Mas é uma coisa interessante, porque a ficção é aquela que dá vida, não é? Mas ela também mata, não é? Porque geralmente os protagonistas morrem dentro dos romances. Mas mesmo que não morram, eles já aconteceram. Então eu posso até dizer que na verdade, a forma ficcional é uma espécie de morte, não é? Porque eles já morreram também, já aconteceram. De alguma forma você imobiliza na forma literária essa vida que transcorreu em determinado momento. Não deixa de ser uma mumificação perfeito, de um estado de espírito, de uma vida, de um personagem. Você é professor aposentado na área de medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu queria entender um pouco melhor como se construiu essa ponte multidisciplinar, multissignificados entre a medicina e a literatura. Entre o Rio e Paris. Não, pois é. Eu, na verdade, eu não é exatamente professor de medicina. Eu fiz doutorado e pós-doutorado em medicina, não é? Fui professor da Federal do Rio de Janeiro até 1980, mas em 80 eu vou para a Universidade Rural do Rio de Janeiro. Eu comecei a viajar muito pelo governo e eu tinha mais flexibilidade de horário. Mas tive alguns laboratórios de pesquisa em hospitais, no Hospital de Ipanema, por exemplo, não é? E daí a minha filha vem fazer doutorado em Paris. Eu comecei a trabalhar para a ONU, num projeto da ONU de aviação. Também começo a vir a Paris. Então, aí está a minha chegada em Paris, né? Já vinha como turista, mas comecei a vir profissionalmente. E comecei a frequentar mais Paris e aí fazer o círculo de amizades que eu falei a você lá na Mouffetard. E eu acho que daí é que começa a minha história, a minha trajetória literária. Um pouco antes de aposentar, eu já estava escrevendo o primeiro livro, não é? E tem um novo chegando aí. Fala um pouquinho sobre isso. Crônicas da Distopia, porque eu considero que o Brasil, no governo passado, foi um país distópico, sem dúvida nenhuma, não é? Eu era cronista do jornal Diário do Comércio de Minas Gerais e publicava uma crônica semanal, não é? Para exteriorizar um pouco a minha indignação com aquilo tudo que eu estava vendo. E aí, então, resolvi trazer essas crônicas para um livro. Então, vai ser... que já está sendo traduzido para o francês, já acabou, Crônicas da Distopia. Quando vai ser lançado no Brasil? No Brasil ainda não sei, mas aqui talvez daqui a uns 3, 4 meses, eu acho, já está em revisão. Bom, e enquanto isso, L'Étrange Miroir, do Cartier Latin, pela editora Amazon Europa, já está disponível
para os leitores francófonos. E a gente pode encontrar isso, a gente diz, nas melhores livrarias. Eu já não sei se está bem distribuído. Esse é um grande problema. Mas com certeza, pela internet, a gente acha facilmente. Com certeza. Muito obrigada, Marco Guimarães, pela sua participação de hoje no RFI Convida. Muito obrigado a você, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui com vocês.